Pessoal, para que os principais jornais cheguem até você, preciso que você se inscreva no canal e curta os vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. A tricampeã argentina avança na Copa. Lionel Messi elimina a vozinha. Seleção brasileira. Experiente em confrontos com o norueguês Haaland, Matheus Cunha sabe a responsabilidade de vestir a camisa 9. Tantos jogadores que antes usaram e foram tão vitoriosos fazendo gol e com muitas conquistas. Graças a Deus eu comecei e espero continuar nessa forma. O artilheiro da Noruega conta que é fã do jeito brasileiro de jogar futebol. And I like the way they play football. Veja também, o ministro Alexandre de Moraes mantém Jair Bolsonaro em prisão domiciliar e dá 48 horas para o ex-presidente entregar armas. A Polícia Federal prende a brasileira alvo das sanções americanas por suposta ligação com o PCC. Na Venezuela, novas imagens mostram a destruição dos terremotos na cidade de La Guaira. O Jornal Nacional começa agora com as notícias da Copa do Mundo. Pessoal, este meu canal não é e não poderá ser monetizado por questões de direitos autorais. A única fonte de renda do canal são as doações de vocês. Peço que você contribua, apoie esse projeto com apenas R$10. O QR Code está na tela e o link de pagamento, se você preferir, está na descrição do vídeo. Foi inacreditável. Só na prorrogação, a tricampeã argentina do Lionel Messi conseguiu bater a valente Cabo Verde do goleiro Vozinha. Vamos direto ao estádio de Miami falar com Gustavo Villani e os comentaristas da Globo. Roger, Caio Ribeiro, boa noite para vocês. Que jogo incrível, Villani. Foi sim, Renata. Boa noite para você, para todo mundo ligado e ligado no Jornal Nacional. Eu vou começar pelo perdedor. Isso não é muito comum, porque Cabo Verde é um arquipélago que fica entre a África e o Brasil, no Oceano Atlântico, de 550 mil habitantes e que nunca tinha jogado uma Copa do Mundo, nem sequer estava no mapa dos mundiais. E se despede, mas empatando com a Argentina, atual campeã do mundo e tricampeã no geral, com a campeã do mundo, Espanha, logo na estreia, e empatando com o Uruguai, que é bicampeão mundial. É a grande história da Copa do Mundo, elevando o nível técnico dessa Copa, mesmo como debutante. A gente vai ver os melhores momentos para eles explicarem, então. Só queria fazer essa introdução. Por que a Argentina sofre tanto, mesmo na condição de super favorita contra Cabo Verde? Caio, Roger, boa noite. Boa noite, Rê, Tralli, porque foi fisicamente um jogo abaixo. Sentiu o desgaste da competição. E que ninguém acreditava e quase saiu o terceiro empate. Deixa eu perguntar para vocês. A Argentina é devidamente testada agora num jogo eliminatório, está abaixo? Principalmente na questão física. Hoje fez um jogo abaixo. Para mim, bem abaixo. E não falo só... Parece que esse favoritismo vai aflorar durante a partida. Mas aí eu volto a falar, sendo repetitivo, o bom time de Cabo Verde, muito bem treinado, compacto, que gosta de ter a bola, passou a jogar futebol. Passou a mudar a rotação do jogo e aí a Argentina sentiu essa rotação. A Argentina bobeou um pouco no segundo tempo? No segundo tempo. Comecinho bobeou. Eu acho que eles acreditaram que Cabo Verde iriam se fechar e tentar explorar um contra-ataque e acabaram sendo surpreendidos. Agora, aquele segundo gol de Cabo Verde foi um golaço. Esse gol, Renata, do Sidney Cabral, ele vai até a arquibancada. Na seleção brasileira, o Ancelotti fez novos testes para o jogo de domingo contra a Noruega. Vamos falar agora com o Felipe Brizola. Boa noite para você, Felipe. Tudo bem, Renata? Boa noite. Olha, tá chovendo nesse momento, mas a seleção brasileira mais uma vez trabalhou com um calorão. A sensação térmica na hora do treino era de 40 graus e hoje a FIFA divulgou o árbitro da partida contra a Noruega. Vai ser o americano Ismail El Fat, ele tem 44 anos, já apitou 2 jogos nessa Copa do Mundo. O sempre importante ficar de olho nessa questão da arbitragem. Hoje o técnico Carlo Ancelotti mais uma vez fez testes, especialmente ali no meio campo, onde ele tem que escolher o substituto do Lucas Paquetá, que se machucou na coxa na última partida contra o Japão. Ele testou o Danilo Santos, volante do Botafogo, também o Gabriel Martinelli, o atacante que fez o gol da vitória na última partida, e por alguns minutos observou o Igor Thiago. Agora, quem está garantido no jogo, Renata, é o lateral esquerdo Douglas Santos, como mostra o Carlos Gil. Na Copa mais longa da história, o Brasil vai para o 5º jogo e ainda são as 8ª de final.
Nesse período, a seleção perdeu 2 titulares por lesão, Lucas Paquetá e Rafinha. O atacante voltou aos treinos, mas tem poucas chances de enfrentar a Noruega. Por causa de mudanças táticas ou razões físicas, apenas 3 jogadores atuaram os 90 minutos mais acréscimos de todos os jogos. O goleiro Alisson e os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães. Outros 2, Vini Júnior e Douglas Santos, quase isso. Foram contra a Escócia. Desse grupo, ele certamente é o titular absoluto, mas improvável. A comissão está pedindo. Ancelotti provou e tem repetido uma Copa saboreada por toda a família Santos. Mostrando só o que ele sabe fazer, fazendo feijão com arroz. Tô amando o pessoal falando isso bem dele. Rapaz, agora tu até cozinheiro né? Porque lançaram esse apelido em tu e aí ficou. Feijão com arroz, então um prato bem feito do Brasil, né? Tranquilo e obediente taticamente, o paraibano Douglas Santos pode até parecer uma cara nova, mas experiência não falta. Vim me preparando forte, fisicamente, mentalmente, para esse momento. Espero, em mais esse jogo, ali, entregar o meu melhor para que, se Deus quiser, a gente venha mais uma vez passar dessa fase. Boa, Douglas. Outro jogador tem sido fundamental no elenco da seleção. Oxe, a Paraíba está presente. Mas cadê a praia? Hoje, a semelhança de Nova Jersey com João Pessoa se resumiu ao calor. Eu sou de João Pessoa, mas a gente também sofre de calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus, a gente estava desesperado. Mesmo assim, Matheus Cunha não se rende. Enfrenta o sol do meio-dia com um sorriso permanente no rosto. Brincando, provocando, agitando o time, no treino ele é o centro das atenções. Que contraste com o papel que exerce nos jogos, onde uma das principais funções do camisa 9 é não aparecer. Me sinto muito feliz de poder, em certos momentos, estar numa função onde os grandes olhos acabam vendo menos, mas que vai potencializar muito meus companheiros. Se mexer, abrir espaços sem a bola nos pés. Caminhos de Brasil e Noruega não costumam se cruzar com tanta frequência. Faz 20 anos que as duas seleções não se enfrentam em campo. E no último confronto, nem a bola se envolveu. Foi no Oscar, em que O Agente Secreto e Valor Sentimental competiram na categoria Melhor Filme Internacional. Mais uma vez, deu Noruega. Para mudar esse roteiro, um ator coadjuvante pode assumir o papel principal. Todo mundo sabe o peso da responsabilidade de usar essa camisa e vestir a número 9 e ter tantos jogadores que antes usaram e foram tão vitoriosos fazendo gol e com muitas conquistas. Antes da Copa, Matheus Cunha só tinha feito 1 gol em 23 jogos pela seleção. O agente secreto de Ancelotti pode até atuar longe dos olhos da multidão, mas quando aparece... A Gabriela Ribeiro traz agora as notícias da Noruega. Boa noite para você, Gabi. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Noruega também treinou aqui em Nova Jersey, debaixo de forte calor. É uma seleção que vem fazendo um treinamento intensivo nos últimos tempos para se preparar para as condições extremas aqui dos Estados Unidos. O departamento médico norueguês, inclusive, nos contou que os jogadores têm pedalado bicicletas ergométricas dentro de saunas aquecidas. Tudo para chegarem mais preparados para as condições climáticas desta Copa do Mundo. Hoje o treino foi com todos os jogadores em campo, inclusive o Haaland, artilheiro, que tem 5 gols nesta Copa, e também o meia Odegaard, que já deu 3 assistências. Renata. Obrigada, Gabi. O atacante Haaland deu uma entrevista para o repórter Guto Rabelo e mostrou bom humor diante do confronto com o Brasil. Erling Haaland é um dos atacantes mais temidos do mundo. Com 25 anos, é o maior artilheiro da história da seleção norueguesa. Tem mais gols do que jogos. 60, o gigante de 1,95 m conversou com a gente e falou que será especial enfrentar a seleção brasileira. Eu torço para o Brasil. Eu tenho alguns amigos lá. A minha empresária é brasileira. Eu conheço muitas pessoas de lá. Haaland nunca visitou o Brasil, mas já apareceu com as camisas do Corinthians e do Flamengo. Ele disse que gosta do jeito que os brasileiros jogam futebol e que adora o Brasil. O Vini Júnior é um dos jogadores brasileiros preferidos do Haaland. Eles costumam interagir pelas redes sociais.
Hoje, o Haaland brincou com o Vini quando viu uma publicação que simula uma cena clássica do filme As Branquelas. Ele escreveu: "Temos que recriar isso, Vini Júnior." O brasileiro respondeu com risadas. O Haaland disse que gostou do vídeo. Foi divertido. E colocaram como uma mulher loira. Eu ri bastante. Foi muito engraçado. Talvez no futuro eu possa fazer uma brincadeira com o Vinícius. No domingo, o encontro que eles têm é coisa séria. Vale vaga na próxima fase? Tomara. Denilson, claro, o Haaland é o grande estrela da equipe da Noruega, mas nem só de Haaland vive a seleção norueguesa. Tem jogadores também como o Odegaard, que é considerado o cérebro da equipe. Como é que a gente neutraliza ele? Exatamente, Renato. O Odegaard, para mim, é o jogador mais importante na criação da seleção da Noruega. A gente viu o Haaland sorrindo. Além de bom jogador, tem um sentido de carisma muito legal, muito importante, né, para um atleta que tem vários fãs. O Odegaard é o grande jogador, que é o que a gente está mostrando na imagem. O meio de campo do Brasil, provavelmente com Bruno Guimarães e Casemiro, né? A gente não sabe quem vai aí substituir o Paquetá nesse meio de campo, mas os dois têm que ficar muito atentos com esse jogador. Matheus Cunha, que é uma peça-chave para a gente, para o Brasil contra Haaland e Odegaard. O que faz do Matheus Cunha um camisa 9 diferente dos últimos que a seleção brasileira já teve? A disciplina tática dele. Ele é muito comprometido taticamente, ele entrega para o Ancelotti algo que o Ancelotti adora, que é justamente esse comprometimento sem bola. O futebol hoje exige bastante isso, né? Esse entendimento. Não é só você jogar com bola, não é só você pisar na área, mas principalmente quando o Brasil perde a bola, você precisa fazer uma recomposição e isso ele faz com excelência. Para a gente terminar, seu palpite sobre quem o Ancelotti vai pôr no lugar do Paquetá? Cara, eu iria com o Matheus Cunha mais recuado, Endrick mais na frente, mas pelo que a gente tem acompanhado nas notícias, na prévia, entre Martinelli e Danilo Santos, eu iria com Danilo Santos. Obrigada, Denilson. Olha, daqui a pouquinho eu volto com outras notícias da Copa. E a seguir, a Polícia Federal prende a brasileira alvo de sanção americana por suposta ligação com o PCC. O Brasil exportou em junho quase 10 bilhões de dólares a mais do que importou. É uma alta de mais de 66% na comparação com o mesmo período do ano passado. O saldo da balança comercial acumulado no primeiro semestre é de mais de 42 bilhões de dólares. A Polícia Federal prendeu hoje a brasileira alvo de sanções dos Estados Unidos por suspeita de ligação com o tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal mobilizou mais de 50 agentes para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em 4 cidades paulistas. 7 pessoas foram presas. Uma delas é Estela Stephanie de Oliveira, secretária e prima do empresário Vitor Shimada, apontado pela PF como chefe de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico, inclusive para o PCC. Ele está foragido. Segundo os investigadores, Estela coordenava a logística de recolhimento do dinheiro do crime. A polícia descobriu que o controle das finanças era feito de forma rudimentar. As datas e os valores das entregas milionárias eram anotados em cédulas de R$2, que funcionavam como um recibo do crime para os traficantes da facção. A justiça determinou o bloqueio de mais de 10 bilhões de reais dos suspeitos. A investigação começou em março em parceria com as autoridades dos Estados Unidos. Depois que a justiça brasileira decretou as prisões, a Polícia Federal passou a monitorar os alvos. Na quarta-feira, o governo americano anunciou sanções contra Estela, Shimada e as empresas dele. A PF percebeu que logo depois o empresário desapareceu. No Brasil, as autoridades reforçam que os investigados já estavam no radar da polícia antes do anúncio das sanções americanas. Essas pessoas físicas e essas empresas já estavam sendo investigadas no Brasil pela Polícia Federal, pela Receita. Então, a própria autoridade brasileira informou ao governo dos Estados Unidos o que se passava aqui. O que a gente tem pedido é que os Estados Unidos nos forneçam as informações, como a gente também fornece informações para eles. Inclusive, não tem novidade para a gente que já estava investigando e punindo essas empresas. O advogado de Estela disse que aguarda os detalhes da investigação para fundamentar a defesa. Não tivemos acesso ainda a todo o relatório, já foi pedido e estamos esperando a deliberação da Justiça. Em nota, o advogado de Vitor Shimada afirmou que só depois de analisar os autos será possível dar um posicionamento sobre os fatos.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. Atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente. Moraes considerou que a medida continua sendo razoável, adequada e proporcional. O ex-presidente foi transferido para a prisão domiciliar em março, depois de ser hospitalizado para o tratamento de uma broncopneumonia. O ministro determinou também que Jair Bolsonaro entregue em 48 horas todas as armas que estão no nome dele. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. O Irã começou hoje os 7 dias de funeral do ex-líder supremo Ali Khamenei. A primeira cerimônia em Teherã reuniu a cúpula do governo, das Forças Armadas e delegações de países como Rússia e China. Nos próximos dias, o caixão será levado em procissão pela capital e por outras cidades do Irã e também do Iraque. Ali Khamenei foi morto em 28 de fevereiro, o primeiro dia de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. Na Venezuela, um dos principais destinos turísticos se tornou o centro da maior tragédia do país em décadas. Nós vamos conversar agora com os enviados especiais Álvaro Pereira Júnior e Eduardo Apolinário. Eles estão em La Guaira, a região mais afetada pelos terremotos. Álvaro, boa noite. Boa noite, Trali. Boa noite a todos. De fato, hoje a gente está no ponto central da destruição provocada pelo terremoto duplo da Venezuela. E aqui é exatamente onde a cidade de La Guaira, que é a capital do estado do mesmo nome, deixa de ser uma cidade, digamos, normal para ser uma cidade destruída. Vindo de Caracas, a gente pegou a Avenida Beira-Mar, o mar está atrás da gente, e você vê uma cidade que não tem sinais de destruição aparentes, até chegar a esse ponto. É uma avenida como se fosse a Avenida Atlântica, em Copacabana. Desse ponto para cá, atrás de mim, a gente vê grandes vazios. Ali existiam prédios residenciais muito altos. Agora não tem mais nada. E desse ponto para cá, a cidade é desse jeito. É destruição seguida de destruição. E para a gente ver como é complexo um fenômeno sismológico como o terremoto aqui da Venezuela, se a gente olhar à minha esquerda, à direita do vídeo, tá vendo que tem umas luzinhas acesas ali no morro? Então, aquilo são o que a gente chama no Brasil de barracos, ali é uma favela. Favelas são muito comuns aqui na Venezuela. E tá tudo inteiro lá, não aconteceu nada. Já os edifícios de concreto e de cimento da Avenida Beira-Mar, na sua grande maioria, desapareceram. Esse ponto também é onde estão bombeiros do mundo inteiro, incluindo a numerosa equipe da Defesa Civil do Brasil. E o chefe dessa missão, Amin Brown, me disse há pouco que 2 lugares onde estão sendo feitas buscas deram sinais de que pode haver pessoas vivas ainda nos escombros, tantos dias depois do terremoto. A gente está acompanhando tudo isso aqui ao vivo no Jornal Nacional e preparando uma reportagem especial para o Fantástico deste domingo. César Tralli. Obrigado, Álvaro, pelas informações ao vivo aí, direto de La Guaira, naquelas imagens que vocês mostraram há pouco, né? Imagens aéreas ali, dá para perceber a quantidade de prédios que foram sendo destruídos, um batendo no outro e caindo. Então, exatamente nessa cidade onde o Álvaro está, por toda essa quantidade de entulho, os socorristas dependem de máquinas pesadas para conseguir remover os blocos de concreto. Fábio estava com a mãe quando o prédio foi abaixo, na quarta-feira passada. Ela conseguiu escapar. Ontem à tarde, um menino de 9 anos deu sinais de vida, segundo os socorristas. Não perco a esperança. Enquanto for possível, continuarei buscando meu filho, disse o pai. Quarteirões inteiros de La Guardia agora são escombros. Mais de 2.600 mortes foram confirmadas. 9 dias depois dos terremotos, as equipes de resgate ainda procuram sobreviventes. Uma das dificuldades é a chegada de máquinas capazes de remover blocos de concreto. Bombeiros brasileiros estão entre as equipes internacionais que, desde a semana passada, trabalham na região.
A Marinha montou um hospital de campanha. A Organização Mundial da Saúde alertou que a baixa cobertura de vacinas pode favorecer que doenças como o sarampo se espalhem nos abrigos que recebem sobreviventes. Uma pesquisa apontou que mais da metade dos venezuelanos considera muito ruim a forma como o governo está lidando com a tragédia. A desaprovação da presidente interina, Delcy Rodrigues, subiu desde os terremotos. Delcy concedeu ontem a primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo, após a derrubada de Nicolás Maduro em janeiro. Grupos de direitos humanos e familiares de vítimas têm criticado a atuação do governo venezuelano. A presidente negou lentidão na resposta à tragédia. Não esperamos 1, 2 ou 3 dias. Agimos imediatamente. Imediatamente se ativou. Hoje, Delcy foi visitar no hospital o vigilante resgatado, depois de ficar 8 dias sob os escombros. Cientistas fizeram um alerta hoje. O El Niño vai ganhar força nos próximos meses. O inferno europeu continua com chamas ao alcance da mão. Na França, mais de 1.500 turistas tiveram que fugir de campings cercados pelo fogo. Incêndios também avançam na Espanha, com temperaturas de mais de 40 graus. A Organização Meteorológica Mundial alertou hoje que um El Niño forte deve se desenvolver rapidamente nos próximos 3 meses. Com isso, aumenta a probabilidade de eventos climáticos extremos, como secas, temporais e as ondas de calor. E as temperaturas globais poderão ficar acima da média até 2027. Na Suíça toda, a neve acumulada no último inverno já desapareceu. E agora as geleiras começam a perder o gelo formado ao longo de décadas e até de séculos. O responsável pelo monitoramento, Matthias Hughes, disse que as geleiras suíças perdem água suficiente para encher uma piscina olímpica a cada 6 segundos. One Olympic swimming pool every 6 seconds. França, Bélgica e Holanda confirmaram hoje 3.700 mortes causadas pelas ondas de calor da última semana. A Itália agora começa a sair da emergência depois que 25 cidades, entre as maiores do país, passaram dias em alerta vermelho por causa do calor extremo. Mas, para os cientistas, o desafio está apenas começando. Verões como este tendem a se tornar cada vez mais frequentes. Hoje, depois de Quem Ama Cuida, o Globo Repórter vai mostrar a beleza do Pampa Gaúcho. Muita gente imagina que é uma região muito plana para criar gado. É isso, também. Mas tem uma riqueza muito maior. É o portal de entrada para um pedaço do país que ainda é cheio de surpresas, até para os pesquisadores. O Pampa é mais rico e diverso do que parece. Olhando de longe, a gente não tem noção do que é isso aqui. O Pampa tem toda essa riqueza também e escondida, e por isso que é tão especial. O Pampa tem história e um legado que conquistou o paladar brasileiro. Tá boa mesmo? De fundamento. Porque a carne aqui produzida é diferente. A carne aqui também pode ser mais sustentável. O rebanho bovino não é parte do problema, é parte da solução. O Pampa forjou o gaúcho desta região. Para mim, o gaúcho é bagual. Tem um orgulho, né? Sente que a gente é daqui e que pertence aqui. E daqui a pouco, o fio de cabelo que classificou a seleção de Portugal de Cristiano Ronaldo. O pré-candidato Renan Santos confirmou hoje que Haroldo Medina será vice na chapa do Missão à presidência da República. Eles realizaram uma entrevista coletiva em São Paulo. Haroldo Medina tem 62 anos. É policial militar da reserva e jornalista. Disputou eleições no Rio Grande do Sul, a prefeito de Canoas, a governador e a deputado estadual. Entre 2003 e 2006, foi chefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.
Outras duas pré-candidaturas já anunciaram nomes de vices. Ronaldo Caiado escolheu Gilberto Kassab, os dois do PSD. O presidente Lula do PT terá na chapa o atual vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB. Também são pré-candidatos à presidência o senador Flávio Bolsonaro do PL, o ex-governador de Minas Romeu Zema do Novo, Augusto Cury do Avante e Samara Martins da Unidade Popular. Os partidos têm até 15 de agosto para oficializar candidaturas e registrar os nomes na Justiça Eleitoral. De volta com as notícias da Copa, o Egito venceu a Austrália nos pênaltis e agora vai enfrentar a Argentina nas oitavas de final. Os deuses egípcios contra os cangurus australianos. Símbolos de países com culturas tão diferentes no futebol também. O Egito dos dribles, da posse de bola, contra a Austrália da força física, do jogo aéreo. Mas a estratégia não deu certo. Os egípcios converteram todas as cobranças. Destaque para a frieza da cavadinha do Mohamed Salah, craque do time. Ai, 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 seu Mohamed Salah! E no pênalti decisivo, Abdelmajid classificou o Egito. Explode o Mar Vermelho na arquibancada! É a celebração de um povo que esperou muito. O tempo normal, 2 na prorrogação e a disputa de pênaltis para, enfim, vencer uma partida eliminatória de Mundial. O Egito está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em momentos assim, até os reis, ou melhor, até os faraós choram. A Suíça venceu a Argélia e também avançou na Copa do Mundo. E Gana. A segunda fase, que termina hoje, teve emoção de sobra, com jogos decisivos no finzinho. A Copa do Mundo está vivendo momentos de catarse. Fruto do imponderável, essencial para que o futebol seja tão encantador, ainda mais nos últimos minutos de um jogo decisivo. O Brasil viveu essa experiência quando a bola chegou nos pés de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo. E foi aos 45 do segundo tempo que Marrocos buscou o empate diante da Holanda. A vitória ainda veio nos pênaltis. E decisivos dos seus maiores craques no finzinho do jogo. Já a Bélgica abusou. Gol da classificação contra Senegal nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Aqui em Toronto, no Canadá, a classificação de Portugal para as oitavas de final também teve esse tipo de roteiro. Mas nesse caso, os minutos finais ainda contaram uma história muito maior. Ivan Perisic fez 1-0 para a Croácia logo no início do segundo tempo. Eliminatórios de Copa do Mundo. E aí, aos 48 minutos, Gonçalo Ramos fez o que parecia. A euforia durou pouco. O chip dentro da bola, com uma tecnologia que a FIFA passou a usar nesta Copa, identificou que ela tocou na cabeça do jogador croata depois do cruzamento. Configurou impedimento na sequência da jogada. O Portugal 2, Croácia 1. No fim, o abraço do craque português em Luka Modric, ídolo da Croácia que está se despedindo depois da sua 5ª Copa do Mundo. Portugal e Cristiano sobreviveram e agora vão enfrentar a Espanha nas oitavas de final. Agora é descansar bem, sabemos que vai ser uma batalha, mas era aquilo que queríamos, era passar. A emoção invadiu a madrugada e foi até o hotel do time na cidade. Cristiano Ronaldo apareceu na varanda e comandou a festa. Mais uma prova de que nesta Copa vale mesmo aguardar até o fim. Esse bonito abraço do Modric e do Cristiano Ronaldo. Amanhã tem mais Copa do Mundo ao vivo aqui direto da Times Square em Nova York. Boa noite para você, Trali, e para todos no Brasil. Boa noite, Renata. Muito obrigado. Amanhã estaremos juntos, você e eu aqui no JN Sabadão. Maravilha. Bom descanso e até amanhã. O Jornal da Globo é depois do Grid da Globo. Boa noite para você, muito obrigado e até amanhã. Pessoal, para que os principais jornais cheguem até você, preciso que você se inscreva